paz para todos, Shalom. E o tema do vídeo de hoje é a parábola da figueira, exatamente. Essa parábola é entendida de diversas formas, mas nós vamos dar aqui a nossa visão, o nosso parecer sobre a parábola da figueira e o seu cumprimento literal nos dias de hoje. Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Esta é a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. É uma parábola, gente. E Jesus, muitas e muitas vezes, se dirigiu aos seus discípulos, a todos aqueles que seguiam, e ensinava muitas vezes por parábola. E eu acredito que, sem dúvida nenhuma, para facilitar o seu ensinamento àquela multidão que estava ali presente, porque ia de acordo à atividade de trabalho de cada um ali presente. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Então, alguém que vivia ali da plantação de trigo, sem dúvida nenhuma, ia entender essa parábola muito bem. A parábola do pescador, o homem que lança a sua rede e apanha todo tipo de peixe, e depois separa os bons dos ruins. Então, alguém que vivia da pesca entenderia facilmente os ensinamentos de Jesus através dessas parábolas, né? E essa parábola, gente, ela é profunda e eu acredito que ela tem nos dias de hoje o seu cumprimento literal. É uma profecia e que está se cumprindo nos dias de hoje. Israel, ao longo da história, ele é tratado de figueira. Não só Israel, né? Jerusalém, a própria cidade, e o povo judeu de um modo em geral. Então, é tratado de figueira. Também oliveira e videira, mas o tema é a figueira. Então, lá em Oséias, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: achei Israel como uvas no deserto. Achei Israel como os primeiros frutos da figueira. Então, em Oséias capítulo 9, versículo 10, deixa bem claro aqui que Israel é comparado, o povo de Israel é comparado aos frutos, aos primeiros frutos da figueira. Joel, capítulo 1, versículo 6. Joel diz o seguinte: porque veio contra a minha terra, ou contra o meu povo Israel, um povo feroz, agressivo, como um leão, e destruiu a minha vide, derrubou a minha figueira, e secaram-se os ramos da minha figueira. Cessou a libação do templo, as ofertas de manjares do templo cessaram, os sacerdotes e os ministros do Senhor estão em luto. Joel, capítulo 1, versículo 6 em diante, né? Dando até o entender que realmente essa profecia se cumpriu 70 depois de Cristo com a destruição do templo. Embora Joel tenha sido 400 anos antes de Jesus, mas me parece que essa profecia está ligada exatamente à destruição de Jerusalém e à grande diáspora de quase 2000 anos. Então nós vamos ver agora Marcos capítulo 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus e os seus discípulos, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa para comer. E não encontrou nada senão folhas.
não tinha fruto. E Jesus disse: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira imediatamente se secou. E os seus discípulos, vendo, se admiraram. A sequência, gente. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vocês, porém, transformaram num covil de salteadores. Gente, Jesus sai de Betânia com os seus discípulos, vai para Jerusalém e no meio do caminho ele encontra uma figueira bonita, com muitas folhas, e Jesus se dirige até a figueira para procurar fruto. E ele não encontra frutos na figueira. Ele segue, entra em Jerusalém, e quando ele chega no templo, ele vê o templo transformado em comércio, compras e vendas no pátio do templo. Ele se indigna, derruba as mesas, solta os animais, expulsa os cambistas e diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês transformaram num covil de salteadores. Jesus entra em Jerusalém, representada por esta figueira que anteriormente ele vai procurar fruto e não encontra. E ele esperava que no templo tivesse mais respeito com a verdade de Deus, com a lei de Deus, com os ensinamentos de Deus. Na realidade, ele entra em Jerusalém, vai ao templo procurar frutos e não encontra frutos. E aí, Jesus se decepciona, e aí vem todas as profecias da grande diáspora que o povo judeu seria espalhado entre as nações, ficariam por muito tempo dispersos entre as nações, justamente porque a figueira não tinha produzido fruto. Deu para entender, pessoal? Primeiro Jesus procura fruto na figueira, a figueira só tem folhas. Ele entra em Jerusalém, quando ele chega no templo, o templo é bonito, é luxuoso, só tem folhas, frutos, que é bom, nada. Essa é a situação de Jerusalém nos dias de Jesus, há 2000 anos atrás. E aí, vem aí a grande diáspora, o exílio, numa consequência da situação que estava o povo judeu nos dias de Jesus. Vamos confirmar em Mateus 23, versículo 37. Olha o que Jesus diz. Ele procura fruto na figueira em Jerusalém, no templo, e não encontra. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, e declaro que desde agora vocês não me verão mais, até o tempo em que vocês dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vocês não me verão mais até o tempo em que vocês me reconhecerão. Então, semelhantemente as mesmas palavras que Jesus usa contra aquela figueira que ele foi procurar fruto e só tinha folha. Ele torna aquela figueira infrutífera. Da mesma forma, Jerusalém se torna aqui infrutífera também. Então, pessoal, Jesus, ele deixa bem claro que a figueira ficaria sem produzir, ficaria sem dar frutos, mas não eternamente, só até o tempo em que eles viessem a reconhecer Jesus como
o Messias. Aí fica a grande pergunta, será se isso está longe? Será se está perto de Israel reconhecer e entender que Jesus é o Messias anunciado por Moisés e todos os profetas? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Olhai para a figueira. Quando ela começar a produzir, sabei que algo extraordinário estaria para acontecer, ou estar para acontecer. Quando os seus ramos começam a brotar, quando ela começa a produzir, próximo está o verão. E aí, gente, para quem não sabe, o verão é exatamente o período em que os frutos da figueira amadurecem em Israel. É na estação do verão. Por isso que Jesus diz, quando ela começar a produzir, a enverdecer, a brotar folhas, olhai, porque próximo está o verão, que é o período em que os frutos amadurecem, e aí vem o quê? Depois do amadurecimento dos frutos, a colheita. Então está aqui um sinal de Jesus deixado para todos nós, para olharmos a figueira com atenção. E aí o que ele diz? Em verdade eu vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas que geração? A geração da figueira, a geração em que a figueira, viu a figueira produzindo, a geração que viu a figueira dando frutos. A figueira brotou, floresceu, é um sinal para todos nós. Jerusalém, o povo de Israel, é o relógio escatológico de Deus, profético aqui na terra. Para sabermos se todas essas coisas estão para acontecer, precisamos olhar para esse relógio, para essa figueira que ficou seca por 2000 anos, improdutiva, cortada ou arrancada da sua terra, mas ela brota, ela floresce, e Jesus diz que seria a última geração para o acontecimento de todas as profecias feitas nas Escrituras a respeito da sua segunda vinda, da restauração da terra e do reino milenar.